Olá pessoal, este é o primeiro vídeo da série Como Funciona a Ciência. Nesta série de vídeos, nós vamos utilizar como referência bibliográfica alguns livros que eu separei aqui para mostrar para vocês. Marcelo Gleiser, A Ilha do Conhecimento. O Marcelo Gleiser, autor brasileiro, um físico brasileiro, ele também tem esse aqui, Retalhos Cósmicos, um livro fininho, muito bom de ler. Ele trata de assuntos dos mais diversos relacionados à física, em textos curtos, muito interessante. Temos também aqui Um Pouco Mais de Azul, de Robert Reeves. São livros de divulgação científica. Tem o autor célebre de divulgação científica, famoso, o Carl Sagan. Vamos utilizar também. Timothy Ferris, O Despertar da Via Láctea, um livro muito interessante. Tem muitos outros, mas para finalizar aqui a nossa apresentação, tem também esse aqui, Ciência é Melhor, do Alfredo Roque Salvetti. Muito interessante, que esse é um livro publicado aqui pela editora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui da nossa cidade, Campo Grande. E você? Você gosta de literatura, de ler livros de divulgação científica? Se você tiver algum autor preferido, coloca nos comentários deste vídeo, por favor. Principalmente livros atuais, se você souber algum. Todos esses que eu mostrei para vocês e outros que a gente vai utilizar de pesquisas durante esta série de vídeos, Como Funciona a Ciência, que nós vamos falar sobre esse tema, vamos utilizar esses livros, mas eu queria também saber se você tem algum mais recente para dar uma sugestão. Todos esses são antigos, assim como eu, e seria interessante se você colocasse nos comentários livros de divulgação científica mais recentes ou mesmo mais antigos. Caso você tenha algum da sua preferência, coloque nos comentários, por favor. Como funciona a ciência? Sem essa frase do título da nossa série, que começa agora, não tem o ponto de interrogação no final. É como se você estivesse perguntando como funciona a ciência, e nós, nesta série, vamos falar como funciona a ciência. Ponto. Agora, iniciando este primeiro vídeo, vamos conversar um pouco, assim de forma franca, sem rodeios. Sabe, nós vivemos uma experiência recente que nos motivou a iniciarmos esta série. Já era um desejo antigo, inclusive é um dos propósitos deste canal, a divulgação de ciência e tecnologia. Mas quando iniciamos a série de vídeos Explorando o Céu com o Estelário, deparamos-nos com comentários aqui no YouTube e em outras redes onde compartilhamos os vídeos, comentários feitos por pessoas que acreditam que a Terra é plana. Tentamos rebater essa ideia, absurda por sinal, mas não foi possível estabelecermos um debate construtivo e racional com essa turma. Por uma iniciativa pessoal minha, movido pela curiosidade em saber como são, como pensam e quantos são, eu entrei em alguns grupos, desses grupos fechados do Facebook, com milhares de membros. Quase todos, pelo menos dentre os que participam ativamente das discussões, não há debates, são discussões. E percebi que essas pessoas realmente creem que a Terra é plana. Se você não crê que a Terra é plana, você é gado. Está sendo manipulado pela NASA, que te engana com fotos editadas em computador.
Uma pesquisa feita pelo Datafolha constatou que cerca de 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Cá para nós, é muita gente. Nos Estados Unidos há muito mais. Esse episódio me fez lembrar um caso que aconteceu com Carl Sagan, narrado em um de seus livros. O nosso tema de hoje é Por que falar de ciência? Quando Carl Sagan desembarcou do avião, na saída, o motorista que o esperava para levá-lo a um congresso estava com um pedaço de papelão erguido com o nome dele. Eles se cumprimentaram e aquele senhor que o estava esperando se chamava Buckley. Quando se acomodaram no carro para a longa viagem, os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente, Buckley disse ao Carl Sagan que estava contente com o privilégio de estar com ele, um cientista famoso, e tinha perguntas a fazer sobre ciência. Então começaram a conversar sobre este tema. Só que logo ficou claro para o Carl Sagan que não era sobre ciência que conversavam. Buckley queria falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da Força Aérea Americana perto de Santo Antônio. Sobre canalização, um modo de escutar o que se passa na mente dos mortos. Sobre cristais, as profecias de Nostradamus, astrologia, o sudário de Turim. Ele introduzia cada um desses assuntos portentosos com um entusiasmo eufórico. Carl Sagan, porém, teve de desapontá-lo todas as vezes. As evidências são precárias, ele repetia. De certa maneira, Buckley era bem informado. Conhecia as várias nuances especulativas sobre, digamos, os continentes afundados de Atlântida. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, Carl Sagan sabia que não existe nenhum sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica para Atlântida. Pelo que a ciência pode afirmar, esse continente jamais existiu. E a viagem prosseguia. Enquanto rodavam pela chuva, Buckley se tornava cada vez mais desapontado. Carl Sagan não estava apenas negando alguma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Porém, tanta coisa na ciência é igualmente emocionante, mais misteriosa, um estímulo intelectual muito maior, além de estar muito mais perto da verdade. Será que Buckley sabia dos tijolos moleculares da vida que existem lá fora, no gás frio e rarefeito entre as estrelas? O que dizer do Himalaia se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia num passado remoto? Ou da maneira pela qual um vírus, construído como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente o seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo das células? Não. Buckley não tinha ouvido falar dessas coisas. Como também não conhecia, nem mesmo vagamente, a indeterminação quântica. E reconhecia DNA apenas como 3 letras maiúsculas que geralmente aparecem juntas. O Sr. Buckley, bom papo, inteligente, curioso, não tinha ouvido virtualmente nada sobre a ciência moderna. Ele tinha um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer a ciência. O problema é que toda a ciência se perdera pelos filtros antes de chegar até ele. Os nossos temas culturais, o nosso sistema educacional, os nossos meios de comunicação haviam
traído esse homem. O que a sociedade permitia que se escoasse pelos seus canais era principalmente uma enganação. Nunca lhe ensinara a distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. O Sr. Buckler não tinha ideia de como a ciência funciona. Talvez o Sr. Buckler tivesse que ser mais cético a respeito das informações que lhe foram fornecidas pela cultura popular. Mas fora isso, é difícil achar que a falha foi dele. Ele simplesmente aceitou o que as fontes de informação mais difundidas e acessíveis diziam ser verdadeiras. Por ingenuidade, ele foi sistematicamente enganado e ludibriado. A pseudociência é mais fácil de ser criada do que a ciência, porque os contornos perturbadores com a realidade, quando não podemos controlar o resultado da comparação, são evitados facilmente. Os padrões de argumentação, o que se passa por evidência, são muito menos rigorosos. No âmago de algumas pseudociências, reside a ideia de que é o ato de desejar que dá forma aos acontecimentos. Como seria agradável se pudéssemos, à semelhança do folclore e das histórias infantis, satisfazer os desejos do nosso coração pelo simples ato de desejar. Como é sedutora essa noção, especialmente quando comparada ao trabalho duro que dá para conseguirmos aquilo que nós queremos na vida real. Se alguém nunca ouviu falar de ciência, muito menos de como ela funciona, dificilmente pode ter consciência de estar abraçando a pseudociência. Está apenas adotando uma das maneiras de pensar que os seres humanos sempre empregaram. Nesta série de vídeos, vamos explicar como a ciência funciona, como as falhas humanas são corrigidas ao longo do tempo através de seu método e como as críticas e contestações às hipóteses e teorias apresentadas são fundamentais para o seu avanço. A pseudociência é exatamente o oposto da ciência neste aspecto. As hipóteses são formuladas de modo a se tornar invulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma perspectiva de refutação. Quando a hipótese pseudocientífica não consegue entusiasmar os cientistas, deduz-se que há conspirações para eliminá-la. Talvez a distinção mais clara entre ciência e a pseudociência seja o fato de que a primeira sabe avaliar com mais perspicácia as imperfeições e a falibilidade humana do que a segunda. Se nos recusamos radicalmente a reconhecer em que pontos somos propensos a cair em erro, podemos ter quase certeza que o erro nos acompanhará para sempre. Mas, se somos capazes de uma pequena autoavaliação, autocrítica, corajosa, as nossas chances de correção melhoram muito. Por que falar sobre ciência? Nós, a humanidade, criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações, as indústrias em geral, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem
em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, cedo ou tarde, esta mistura inflamável vai explodir. Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!